E aí, moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez pra gente falar de Grêmio e mais esse fator novo, aliás, o fato novo que surge nas questões de futuro do Grêmio. Vamos falar sobre isso? Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Bom, moçada, a primeira questão da vitória do Grêmio, né, sobre o Flamengo, uma vitória importantíssima para o Grêmio abrir um pouquinho de vantagem que seja com relação à zona de rebaixamento, pode abrir mais na quarta-feira, no jogo contra o Criciúma, o jogo atrasado. Então, assim, o Grêmio começa a dar uma respirada e começa a projetar a próxima temporada a partir disso. É claro que tem nomes importantíssimos dentro do atual elenco que começam a cada jogo, começam a mostrar que estão integrados com o grupo, que pegaram ritmo. Aí a gente fala do Monsalve, Cristaldo completando 100 jogos com a camisa do Grêmio, o Braith White completamente integrado ao projeto, enfim. Questões que são pontos positivos. É claro que tem alguns pontos negativos, a defesa do Grêmio ainda tomando muitos gols, apesar da boa atuação do Kahneman, um dos melhores jogadores em campo nessa partida diante do Flamengo. Reinaldo, de novo, deixando a desejar, mas são questões que o Grêmio ainda vai projetar dali para frente. Mas ainda seguem as situações envolvendo o comando técnico do Grêmio para a próxima temporada. As informações, elas continuam acontecendo. Porque, né, nesta segunda-feira, a segunda-feira começou com o Cruzeiro demitindo o Fernando Seabra e, na sequência, anunciando a contratação do Fernando Diniz. E a gente vinha trazendo como informação aqui nos últimos dias do interesse do Cruzeiro na contratação do Renato. Pois eu fui atrás de algumas informações para saber um pouco mais desse movimento, desse tabuleiro aí do que estava acontecendo. A ideia do Cruzeiro era segurar o Fernando Seabra até o final do ano. Essa era a intenção, porque segurando até o final do ano, investiriam todas as fichas no Renato. Mas a pressão que essa atual direção, os donos, os proprietários da SAF do Cruzeiro estavam sofrendo, né, pela saída do Fernando Seabra, ela era muito grande. Então eles tiveram que antecipar todo o processo. Eles nem chegaram a fazer a tentativa de tirar o Renato do Grêmio. Eles foram direto num treinador que estava disponível no mercado. E no caso, o Fernando Diniz. Como tem muito dinheiro envolvido, óbvio que não foi difícil convencer o Fernando Diniz. Tem uma possibilidade de conquistar título. Tem o jogo da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro está muito próximo de chegar numa semifinal de Copa Sul-Americana. Então ele já chega com uma possibilidade de dar um título para o Cruzeiro. E aí, claro, vai terminar o ano de uma maneira mais tranquila e fazer o projeto para a próxima temporada. Aí surge a situação envolvendo o Grêmio e envolvendo o Renato. Vamos lembrar que o Renato é a ficha 1 da direção do Grêmio para permanecer. Mas a própria direção do Grêmio não sabe qual é o desejo, qual é a intenção do Renato nesse sentido. A própria direção do Grêmio está um pouco ainda meio sem saber o que fazer. Vou repetir, não custa repetir aqui, que essa conversa ela vai acontecer quando o Grêmio tiver resolvido a sua vida dentro do Campeonato Brasileiro, e isso pode acontecer daqui, sei lá, 5 rodadas, 6 rodadas, e aí ficar uma brecha, uma margem de algumas últimas rodadas para terminar o campeonato, com tudo já resolvido, e o Grêmio podendo definir também, nesse sentido, o seu futuro. Mas surgiu, e a gente segue falando, com relação ao Tite ser o técnico do Grêmio na próxima temporada, informação que ela surge primeiro lá no Rio de Janeiro, e o Tite trata essa questão única e exclusivamente como especulação. E ele disse, isso parte de vocês, isso ele falou depois do jogo de ontem na Arena. Ele disse, isso parte de vocês, não parte de mim, até porque eu estou muito feliz em estar técnico do Flamengo. O Tite sabe que ele não é unanimidade, tem eleição no Flamengo e ele não é ele não é o técnico de nenhum dos candidatos. Então o Tite é bem provável que termine o Campeonato Brasileiro, ele fique fora, ele fique livre no mercado. E aí sim existe uma possibilidade de o Grêmio buscar uma conversa com o Tite se o Renato não renovar o contrato com o Grêmio. Essas conversas elas vão acabar caminhando em paralelo. Quase que no mesmo tempo, o Grêmio vai conversar com o Renato para saber qual é o futuro, qual é a situação envolvendo o Renato e também, né, qual é a situação envolvendo o próprio Tite. O Tite tem cartaz com a direção do Grêmio. O Tite é um técnico que tem moral com a direção do Grêmio. Né? Que eu pude buscar de informação, é um nome que agrada meio que, de certa forma, unânime dentro do Grêmio. É claro que é um treinador caro, treinador que vai cobrar alto, que tem a sua comissão técnica e vai trazer essa comissão técnica junto. Então, assim, é um técnico que vai custar caro para os cofres.
mas que pode abrir uma temporada começando um trabalho pelo Grêmio. Tudo isso depois que as coisas andarem com relação ao Campeonato Brasileiro. Bom, e o Renato? O Renato é um técnico que tem mercado, né? O Cruzeiro procurou, mas outros times também já procuraram o Renato. O Renato é um técnico com mercado. E aí, o que me foi falado também é que parece que o Renato começou a sentir que o tempo dele no Grêmio está se encerrando, ele já não é mais unanimidade, então ele vai encerrar a temporada e talvez, para dar uma acalmada, para respirar novos ares e dar uma oxigenada tanto para ele quanto para o Grêmio, ele pode sair do Grêmio. Mas isso não é definitivo ainda, muitas conversas vão ocorrer, porque o Grêmio, como eu disse, o Renato é o ficha 1 do Grêmio, e se o Grêmio não conseguir fechar com o Renato, o Grêmio vai acabar investindo no Tite para a próxima temporada. Filipão segue sendo o nome para ser o coordenador técnico, que é o nome desejado pela atual direção, e que depois que ele resolver as suas questões que ele está envolvido hoje, né, questões familiares, ele vai voltar a trabalhar ou no Grêmio ou no Palmeiras. Ele disse que são os clubes hoje que ele aceitaria voltar a trabalhar depois de tanto tempo. Então o Grêmio certamente vai abrir as portas, e a informação que a gente tem é essa. O Grêmio já trabalha para ter o Filipão na comissão técnica ou no departamento de futebol na próxima temporada. Seguiremos atentos a tudo isso e trazendo as informações aqui para vocês. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.